para a gente poder falar sobre tudo desse mercado financeiro, desse cenário de incerteza fiscal, deixa eu chamar aqui o meu grande amigo Écio Costa, economista que está conosco aqui toda quinta-feira, inclusive, no nosso programa. Écio, seja muito bem-vindo ao programa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham o BMC News. Prazer estar participando novamente. Prazer é todo nosso, Écio. Vamos lá, vamos falar um pouco desse Ibovespa que está tendo uma queda nos últimos dias com essa incerteza fiscal no radar. Você acha que isso aqui vai predominar, inclusive, no nosso mercado financeiro, até conseguir passar um pouco esse ciclo eleitoral? Ou seja, esse ano vai ser muito de incerteza fiscal no radar e vai ser difícil a gente olhar um Ibovespa que vá disparar de vento em polpa aí? Eu acho que esse é o cenário, Rafael. Inclusive, assim, você tem incertezas de curto prazo e incertezas de médio prazo. O que é que eu estou me referindo? Estou me referindo à recente perda, né, do Congresso, do governo, no Congresso, né, da tributação, que iria ajudar no fechamento das contas desse ano. A tributação sobre investimentos no mercado financeiro. E agora o ministro Haddad vem procurando novas formas, né, de levantar esses recursos que ele contava para fechar as contas desse ano e principalmente do ano que vem. Então, essa é a incerteza de curto prazo, né, que a gente vivencia, né, do que virá pela frente, né, em termos de novas formas de aumentar a arrecadação via tributação, né, talvez com desoneração, talvez com novos aumentos do IOF. Então, a gente ainda não sabe para onde vai e isso gera muita incerteza. E de médio prazo, aí para o ano que vem toda uma série de incertezas com relação a novas medidas, né, expansionistas, né, por parte do governo federal, né, com aí iniciativas para tentar garantir uma reeleição, né, de Lula, né, no ano que vem. Então, isso traz aí também mais preocupações fiscais. Para se ter uma ideia, eu ontem participei de um almoço aqui em Pernambuco, eu sou economista-chefe também do LIDE Pernambuco, com Marcelo Noronha, que é o presidente do Bradesco, e ele apresentou um cenário bastante preocupante, né, para o encerramento das contas desse ano e no ano que vem, principalmente, onde o Bradesco tem um cenário de relação dívida-PIB na casa dos 85%, né, para o encerramento do ano que vem. Estamos em 77%, isso vai aumentar muito, né, daqui para o ano que vem. É uma preocupação séria. E também um horizonte mais longo, passando dos 90%. Essa é uma métrica até diferente daquela do FMI, né, porque o FMI leva em consideração, na relação dívida-PIB, os títulos do Tesouro que estão em mãos do Banco Central brasileiro. E, na métrica do Banco Central brasileiro, esses títulos não entram na conta, mas ambos apresentam uma percepção, né, de risco maior com essa escalada do endividamento. E aí, essa escalada do endividamento, principalmente nesse almoço que você citou, muito interessante, inclusive, né, esse almoço com o presidente do Bradesco e tudo mais, há algum tipo de expectativa, esperança do setor bancário, do mercado, de que no ano eleitoral a gente não tenha um aumento de gastos, porque é um pouco nadar contra a maré, não? Historicamente, a democracia brasileira sempre teve um aumento de gastos no último ano, né, no ano de reeleição. Então, algum tipo de esperança, algo a conseguir poder esperar de uma luz no fim do túnel, ou realmente a situação está meio que perdida, senhor? Não, realmente a análise que ele fez foi para o restante desse ano e o ano que vem, e como eu mencionei, esse aumento, né, considerável da relação dívida-PIB, o que indica um aumento expressivo, né, da política fiscal, né, do primário, do déficit primário, e, claro, também uma consequência importante no nominal, né, que termina mantendo-se uma Selic muito alta, ajudando consideravelmente para que você tenha um maior pagamento de juros de dívida e, com isso, você precisa rolar a dívida, aumentando ela, né, para poder honrar com esses compromissos. Eu, inclusive, né, questionei o Marcelo Noronha, que é um pernambucano, né, por isso que ele, inclusive, estava presente nesse evento aqui. O LIDE conseguiu trazê-lo para cá com um almoço com empresários, governadora em exercício
Priscila Krause estava presente também, que ela é a vice de Raquel, que estava viajando, e eu coloquei ele um pouco contra a parede, perguntando sobre 2027 e sobre o forte ajuste fiscal que deveremos ter em 2027, né, e se esse ajuste que ele seria mais fácil de ser conduzido com um governo Lula, né, sendo o presidente Lula reeleito, ou um possível governo Tarcísio, né, caso o Tarcísio viesse a ser eleito. E aí o presidente do Bradesco, claro, né, em sua posição, ele não pode tecer comentários muito para um lado ou para o outro. Ele preferiu dizer que o Bradesco, né, tem boas relações com ambos os lados, que são todos muito profissionais, né, seja o lado do atual ministro, dos ministros de governos anteriores, né, e de todo jeito ele disse que sim, que há uma preocupação muito séria com 2027, né, pois é um momento onde um forte ajuste será necessário, né, para recondução, né, de um patamar melhor das contas aqui do Brasil. Perfeito, SO. Vamos falar um pouco agora sobre lá fora, porque lá fora tem esperança, né, de corte de juros lá nos Estados Unidos em 2025, mas isso não está sendo suficiente para dar essa segurança toda para o mercado, né? O mercado lá fora que está com o shutdown rolando. Você tem um cenário de queda ampla aqui, né? Nasdaq hoje praticamente todo mundo em queda, tirando Nvidia e Google, que sobe 0,7%, e no ISE um 0 a 0 lá, né? Uber, Bank of America, Disney e Ford caindo. Do lado positivo tem aqui Salesforce e AT&T aqui tentando manter esse NASI no patamar de 0 a 0. Como é que dá para a gente analisar essa economia norte-americana que não tem o payroll para conseguir se apoiar? Teve o livro bege ontem e tiveram algumas falas importantes do Powell, do Stephen Miran e do Bassett, cada um falando uma coisa diferente, mas meio que todo mundo concordando que a inflação está em alta lá nos Estados Unidos. E isso joga um pouco de água no chope da galera que está esperando um corte de juros, não é, senhor? Talvez a gente tenha, sim, um corte de juros, mas não, né, de 50 base points, né, e sim de 25 base points, ou seja, num ritmo um pouco mais lento do que o presidente Trump quer, mas eu aposto que deve haver um novo corte de juros, né, nesse tamanho, né, na próxima reunião. E aí o mercado está de olho nisso, mas está de olho também nas relações entre Estados Unidos e China, né, porque a gente teve aí um terremoto, né, na semana passada que impactou diretamente, né, todas essas moedas digitais, e agora você vê que há novos pronunciamentos para que você não tenha um impacto tão forte, né, no tarifaço dos Estados Unidos para a China, que você consiga reverter um pouco esse cenário, e isso pode ajudar um pouco no ambiente, mas temos aí muitas indecisões, né, pela frente, o que termina fazendo com que o mercado hoje esteja nessa volatilidade, ora está no positivo, ora está no negativo. Hoje temos, falando dos Estados Unidos também, e aqui do Brasil, a reunião, né, do Mauro Vieira, né, com o Rubio, e isso deve trazer também algum retorno importante, né, das relações entre os dois países. Temos que ver o que é que o Brasil vai oferecer. Muito provavelmente deve ser algo relacionado com terras raras, né, já que a China andou limitando esse mercado para os Estados Unidos, e o Brasil pode entrar, né, com uma parceria importante nesse sentido, né, sendo um fornecedor para os Estados Unidos, já que aqui nós temos, né, uma boa disponibilidade, né, de terras raras. Mas, por outro lado, ainda há o aspecto político por trás, né, envolvendo a família Bolsonaro, envolvendo o judiciário, e aí eu vejo mais dificuldades em ter um avanço significativo, porque o posicionamento americano é bastante forte, bastante contundente em relação ao que aconteceu aqui, né,
por parte do judiciário em relação a empresas americanas, em relação à família Bolsonaro, tudo que nós já vimos. É um cenário de muita... É muito imprevisível, né? Toda essa questão também que obviamente mexe com o cenário eleitoral. O cenário eleitoral é que a direita ainda não definiu qual vai ser o seu candidato. Havia uma expectativa de uma frente bolsonarista que foi perdendo força, então aí seria Tarcísio, só que tem notícia também trazendo que Tarcísio não está tão empolgado assim para ir para a presidência, que gostaria mais de tentar reeleição para o governo de São Paulo. Ou seja, é um cenário muito incerto para conseguir operar. E aí, como é que o investidor pode fazer dinheiro nesse cenário, SO? Porque se há incerteza fiscal, há incerteza política, há incerteza na economia global, nacional, de todo lado, tanto o presidente do Banco Central daqui, quanto o presidente do Banco Central dos Estados Unidos e o pessoal lá do Banco Central europeu fala de cenário nebuloso. Como é que o investidor sardinha, então, consegue fazer dinheiro nesse cenário, SO? Pois eu diria o seguinte, na incerteza, vá para a renda fixa. Você termina tendo um retorno hoje muito grande, desde que você seja um buy and hold, né? Você segure o título, porque tem título pagando aí 8% acima de inflação, né? Com poucos anos você tem um retorno significativo, com risco baixíssimo, né? Os títulos brasileiros serão honrados, né? Eu não tenho dúvida quanto a isso, pelo menos no curto prazo, né? Claro, essa relação dívida-PIB, como eu mencionei, ela vai escalonando, né? Vai se tornando cada vez mais preocupante, mas a gente tem um horizonte hoje que traz um retorno significativo. Com relação à renda variável, aí você tem preocupações sérias, né, do que o próprio governo pode estar querendo lançar em termos de novas tributações, né, para dividendos, para instrumentos financeiros. Então, eu acho que o investidor internacional, principalmente, está muito cauteloso com o mercado brasileiro. E eles ajudam muito nesse efeito sardinha, né, a puxar a bolsa para cima, né, comprando papéis brasileiros, o que beneficia o investidor brasileiro nessa mesma leva quando acontece. Mas hoje é um momento meio que de andar de lado, né? Agora, a gente tendo aí novas reduções de taxas de juros lá dos Estados Unidos, aí esse cenário já muda novamente, né? Então, são várias incertezas que a gente está vivendo. Uma certeza é, como eu já mencionei, os títulos estão pagando muito bem e como eu já disse, pouca chance de você ter um default aqui de títulos brasileiros. Isso acho que nem está no cenário. Agora, Écio, me fizeram uma pergunta ontem que eu queria compartilhar com algum economista de garbo e elegância, classe, sei que é a questão dos títulos no Japão. Porque o Japão está com a previsão de aumentar gastos, está uma crise na economia japonesa e tudo mais. Economias que, em teoria, sempre foram sólidas e que podem apresentar aí uma crise perto, devem entrar no radar, poder investir em título público por ali, ou é uma cilada? Melhor não entrar ali porque não se sabe o tamanho da economia. Eu uso o exemplo do Japão, porque o Japão ele é reconhecido mundialmente, né? Mas outras economias que podem passar por isso, é uma boa tática para o investidor, por exemplo, poder fazer dinheiro e escapar de uma renda variável? Você tem que analisar sempre o risco, né, de cada país e o retorno que ele oferece. Os Estados Unidos oferecem um retorno baixíssimo. Em alguns momentos, os títulos até tinham um retorno negativo. E muitos investidores, inclusive, utilizavam isso para fazer arbitragem, né? Eles pegavam recursos emprestados, né, da economia japonesa, onde tinham taxas de juros muito baixas, e faziam investimentos em outros países, né, como o Brasil, por exemplo, ou o próprio título americano, e tendo um retorno com um risco praticamente zero, né? Então, isso mudou, né, há pouco tempo, quando o Japão resolveu aumentar a sua taxa de juros, e aí a gente teve uma verdadeira reviravolta nos mercados internacionais. Mas a economia japonesa é uma economia que de uma nação desenvolvida, sólida,
vive em recessão há muitos anos, né? Mas ainda assim, muitos investidores confiam, né, nos títulos e confiam na rentabilidade dos títulos japoneses, apesar de ser muito baixa. Aí vai depender muito também daquele fundo de investimento ou do próprio investidor em querer assumir mais risco ou não. Você tem títulos mexicanos também trazendo uma rentabilidade bastante interessante, né? E aí a renda fixa é um mercado totalmente à parte, né, do mercado de ativos que a gente comenta aqui no nosso dia a dia, mas que tem também muita rentabilidade e risco para determinados produtos que são oferecidos. Tá certo, SO. Queria muito agradecer sua presença aqui no nosso programa. Te espero semana que vem, meu amigo. Eu que agradeço. Semana que vem a gente está de volta. E lembrando, semana que vem a gente tem IPCA 15, certo? Aí uma prévia de inflação para o mês de outubro, tá? Isso é muito importante. E temos também o setor externo do Brasil. Investimento estrangeiro direto aí é uma preocupação. Vamos ver sobre isso semana que vem. Obrigado, SO.